Fala galera, paz e Pentecostes. Tema dessa mensagem, o pecado de Davi. Mateus capítulo 1, versículo 6. E Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, da mulher de Urias. Mateus, ele foi inspirado por Deus no seu evangelho para trazer para nós uma grande revelação. Quando ele vai fazer a árvore genealógica de Jesus, ele não vai apresentar Davi pelos seus feitos heróicos da fé, o homem segundo o coração de Deus. Mas ele vai apresentar Davi a partir do seu pecado. Davi, ele teve um filho chamado Salomão, não de sua esposa, mas através da esposa de Urias. Aqui Mateus tem no seu coração o grande pecado que Davi cometeu, que está em 2 Samuel no capítulo 11, aonde ele cobiçou a mulher do soldado Urias e teve uma relação sexual com ela, aonde ele cometeu o pecado de adultério. Depois ele vai colocar esse servo no campo de batalha na frente para que ele possa morrer, para que ele possa ficar com esta mulher, que agora vai ser a sua esposa. Nesse texto, nós vamos ter uma revelação extraordinária. Deus, ele não esconde as misérias, os pecados dos seus servos amados e escolhidos. Nós vamos ver que Abraão, embora sendo o pai da fé, porque a promessa estava demorando, Abraão, ele duvidou, ele não acreditou. E ele vai ter um filho com a sua escrava Agar, Ismael, e essa atitude vai desagradar o coração de Deus. Nós vamos ver que Moisés, embora tenha uma fé extraordinária, e pela fé ele abriu o mar vermelho, ele também duvidou quando o Senhor mandou que ele batesse na rocha, e ele bateu na rocha por 2 vezes. Essa atitude desagradou o coração de Deus, e por isso Moisés não entrou na terra prometida. Nós vamos ver que embora Elias enfrentou os profetas de Baal, clamando a Deus e vendo diante dos seus olhos fogo caindo do céu, quando Jezabel ameaçou ele de morte, ele teve muito medo e fugiu, e pediu para si a morte, porque ele não acreditou que o poder de Deus, que Deus estava com ele. No Novo Testamento nós vamos ver que o apóstolo Pedro, o príncipe dos apóstolos, negou Jesus por 3 vezes. Ele praguejou diante de uma mulher, dizendo para ela que ele não conhecia Jesus. O apóstolo Paulo, antes de seu chamado de conversão, ele vai consentir na morte do apóstolo Estevão e se tornou ali um grande perseguidor da igreja de Jesus. Por que Deus não esconde as misérias dos seus eleitos? Porque não existe um santo sem passado. Dentro de todo santo existe um pecador, e dentro de todo pecador existe um santo. Se alguns homens se abriram à experiência de Deus, ao ponto de alcançar em vida um grau elevado de santidade, não foi por causa de seus méritos de santidade, mas foi porque eles confiaram na infinita misericórdia de Deus. A vida cristã não se mede por quantas vezes você caiu, mas a vida cristã, ela é medida por quantas vezes você, confiando infinitamente na misericórdia de Deus, tomou a atitude de levantar, confiando na sua graça e no seu poder. Por que Davi se tornou o homem segundo o coração de Deus se ele cometeu tão graves pecados? É porque Davi, diante dos seus pecados, ele se arrependeu. Ele fez uma contrição sincera, arrependendo dos seus pecados.
No Salmo 51, quando ele confessa o seu pecado, ele se aquebranta na presença de Deus, ao experimentar uma paz, um refrigério, de ter uma oportunidade de fazer novamente a experiência de salvação, no versículo 19 ele vai dizer que Deus, ele não rejeita um coração contrito e um coração humilhado. Que sacrifício para Deus é um espírito contrito. Então, quero falar para você, meu irmão, não desista do seu chamado por causa dos seus pecados. Eu não sei em qual área da tua vida que tem minado a sua fé, a sua força, que muitas vezes nos faz regredir na vida espiritual. Pelo contrário, permaneça com Cristo até que você possa vencer os seus pecados. Essa trajetória do pecado para a conversão, ela não acontece de maneira pacífica, mas ela é uma luta diária. Uma luta que nós não lutamos apenas com a nossa força, mas que nós lutamos com a graça de Deus. É a misericórdia de Deus que vem ao nosso encontro para que possa ser realizado o propósito que Ele tem para cada um de nós. Que Deus abençoe você. A paz e Pentecostes. Fogo!